Muito bem, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Pai: porque não me enviou Cristo para batizar, a mim também não. Eu não tenho essa ligação com a lei de Moisés. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra é o poder de Deus. Que esta leitura abençoe todos os corações, conforte a igreja e, acima de tudo, nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está reunida, está ataviada de branco, não tem manchas, não tem rugas, não tem defeitos, foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Agradecemos-te, Deus, porque o fato de estarmos aqui é o maior milagre que poderia acontecer. Éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos como os demais na carne, filhos da ira. Mas Deus, por seu beneplácito, por sua soberania, determinou que seríamos dele eternamente. E aqui estamos para celebrar ao Deus vivo a nossa fé, a nossa salvação, mas também para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Então, Senhor, fala-nos nesta manhã, fala ao teu povo aqui dentro da catedral e aquelas milhares de milhares que pelo satélite, pela internet, em diversos países do mundo têm dito: esta é a palavra da minha vida. Em nome de Jesus, oramos todos com fé, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Amaro. Amada igreja, meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são um espírito com Jesus, são corpo de Cristo, são a amada do Senhor, aqueles que não buscavam e foram buscados, aqueles que não amavam e foram amados. Estou lhe passando um pouco da nossa identidade em Cristo. Meus amados, um dos mais perplexos problemas no ensino da palavra de Deus tem sido ensinar a relação que há entre a salvação por graça e a não existência do livre-arbítrio do homem para a salvação. Este é o tema mais instigante, intrigante, perplexo e difícil de ser ministrado à igreja de Jesus. Que Deus me chamou para eu ser um educador de almas, o professor, o mestre que ensina, que revela, o apóstolon, o enviado para trazer boas novas de grande alegria. Então, se debate mundialmente o que hoje está dividido em duas posições ditas cristãs. A primeira é o chamado calvinismo, que são as mensagens da reforma pregadas por João Calvino. E a segunda posição é o armenianismo. Eu queria que você tivesse intimidade com estas duas palavras, porque a igreja de Jesus na face da terra se divide entre calvinistas,
que tem uma forma extremista de pregar, e os armenianistas, os chamados legalistas, discípulos de Jacobo, os armênios, que são aqueles que são irredutíveis, não reconhecendo a soberania de Deus, se postulam como autores da salvação. Claro que posições extremas não são aceitas por este ministério. Aliás, nós temos até que fugir deles, porque isto é crucial. Se você não encontra o equilíbrio da palavra, você vive atormentado, você vive confuso. E é assim que a chamada Igreja de Jesus tem vivido: confusa, atormentada, adormecida, adoecida, uma igreja enferma. Então vamos pensar como este ministério, que é o ministério paulino, ou seja, a base do nosso ministério, o fundamento desta igreja, são as 14 epístolas de Paulo, que nós chamamos, à luz da Bíblia, assim diz Gálatas, o evangelho da incircuncisão, a palavra predestinada de sabedoria. Vocês se lembram como é que Paulo diz: eu, como prudente construtor e arquiteto, lancei os fundamentos. Portanto, a igreja até Paulo não tinha fundamentos, não tinha alicerce. Foi através de Paulo que subiu, foi levado ao terceiro céu, recebeu instruções de Deus. Ele disse: as instruções que eu recebi, eu vos passo, igreja de Jesus. Portanto, nós não temos um chamado para viver Moisés, porque quando muda o sacerdócio, muda a lei. Moisés e os 613 mandamentos, os sacrifícios, os jejuns, as vigílias, as abluções, os batismos. Mas nós somos da dispensação da graça, nós não temos nenhuma participação. Você sabe que Paulo foi inquirido pelos presbíteros lá em Jerusalém, perguntaram a ele: é verdade que você manda apostatar de Moisés? É verdade que você diz que os nossos filhos não têm que fazer circuncisão do prepúcio? É verdade que nós não temos mais que pagar sacrificialmente alguma barganha com Deus? É verdade que você manda apostatar? Ele disse: é verdade. Enquanto você não apostatar de Moisés, não muda o sacerdócio, não muda a lei. Então, como é que a igreja de Jesus, baseada nos fundamentos de Paulo, tem que pensar? Vamos pensar juntos. Em primeiro lugar, nós entendemos à luz das Escrituras sagradas que o homem sem Jesus é totalmente depravado, sem capacidade de escolha ou de ser salvo. Eu tenho mostrado isto aqui inúmeras vezes. Efésios 2 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O morto não tem desejo próprio, nos quais pecados andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha como é que nós andávamos, amado. Totalmente depravados, espiritualmente falando, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, portanto, segundo Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais nos filhos de Deus, não pode. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza, pela carne, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aqui entra a questão da soberania, e é isto que é a grande discussão teológica: é Deus ou não é Deus? Porque Paulo diz: olha, até agora você era totalmente depravado, perdido, seguia Satanás, andava segundo a carne, os pensamentos, mas Deus. Agora entra a soberania de Deus. Esta é a força do nosso ministério. Nós somos o único ministério, porque nós somos ligados à Dutch Reformed Church, nós somos ligados à Igreja Reformada Alemã,
E a igreja da Reforma, de onde vem o Martinho Lutero, diz isso, que se não fosse Deus, nós estaríamos, desculpa a expressão acadêmica, fritos. Estávamos mortos, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, andávamos pela inclinação na carne, nos pensamentos, éramos como os demais filhos da ira, mas Deus, portanto nós não teríamos qualquer possibilidade se não houvesse o mais Deus. Entende, pastor Maia? Afonso, isto tem que ser claro na nossa vida. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Portanto, só por esta primeira palavra, você já tem a segurança e o conforto da tua alma, de saber que se não houvesse o mais Deus, nós não seríamos salvos. E ele disse, foi Deus que em Cristo, quando estávamos mortos, deu vida. E ele disse, pela graça sois salvos. Não é por livre-arbítrio, não é porque vovó fez uma oração, não é porque uma irmã jejuou no monte, não é porque eu fui de rastos de joelhos até não sei aonde, porque eu deixei de comer 3 semanas, nada. O homem não tem nenhuma participação no que diz respeito à salvação, zero. Foi o mais Deus. A igreja tradicional não sabe interpretar isso. Diz que é o homem que diz um dia, Senhor, estás batendo na porta, eu vou abrir, mas se eu quiser também não abro. Essa igreja armenianista, legalista, que diz, o Espírito Santo é o alter ego de Jesus, ele é cavalheiro, ele é um gentleman, ele chega sensível na porta, bate e aguarda. Se o homem depravado e morto que segue Satanás abrir a porta, ele põe o pé dentro, senão ele tranca a porta e não entra. Essa é a figura caricata de Deus que é pregada aí fora. É por isso que as pessoas caem, elas bebem água, botam uns óleo, comem sal, andam aí levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, por homens que por sua artimanha pregam mentiras. Eu duvido que haja alguém nesta terra capaz de destruir o que Deus acabou de dizer nesta igreja. Duvido. Então a nossa primeira posição, fomos salvos por graça. Segundo, a nossa eleição quanto a Deus, ela é incondicional. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele elege, Ele decreta, através daqueles que Ele disse que seriam salvos. Porque quem é onisciente, quem é onipotente e onipresente é Deus, não é o homem. Se eu tivesse a capacidade de fechar a porta do meu coração, botar uma tranca e um cadeado, quem seria Deus? Sim. Me digas cá, quem seria Deus? Se o homem morto, seguindo Satanás, tivesse mais força, quem é o onisciente? É que para a igreja tradicional, o onipotente é o homem. Eu jejuei, eu deu e deu. Você sabe, o homem se insurge, e vou lhe dizer uma coisa, não toque na glória de Deus por amor de Jesus Cristo. Não ande por esse caminho de que o homem, porque isso é pura soberba, e a soberba é a coroa do bêbado, disse o profeta Isaías. Romanos 8:29, olha a prova. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Agora vamos para o 30, todos entusiasmados. Vamos lá, como o irmão Aníbal. Todo mundo entusiasmado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Quem fez esta obra foi Deus. Então, nós saímos do extremismo calvinista,
saímos do extremismo armenianista, de Jacobus Armênio, e entramos no centro, no equilíbrio de Paulo. Você sabe o que Paulo disse? Se vier um de nós, ou um anjo, que prega um evangelho além deste, seja anátema. Os hispânicos chamam anatema, maldito. Portanto, é maldito todo pregador que vai além, que não acredita nesta graça. Apóstolo, mas isso é complicado, porque a igreja no Brasil tem 156 anos, a igreja protestante, e só pregaram a lei. Você sabe que as igrejas protestantes nasceram da onde? Da reforma protestante. Por isso é que são protestantes. Protestar é a favor do testemunho. Agora a minha pergunta é: qual é a diferença entre a maioria das igrejas e o protestantismo real? Você algum dia imaginou João Calvino, Martinho Lutero, Knox, os grandes reformistas, os pais da igreja, dizendo: amanhã teremos um culto que vamos distribuir sal grosso para derrotar o demônio. Quinta-feira que vem vamos distribuir o enxofre maldito que captamos não sei aonde. Depois tem uma água que tem um fluido dentro. Quando você bebe, o teu cabelo cresce, o dinheiro chega. Você já viu Jesus? Você bota isto, bota na mente. Você acha que Jesus iria fazer um culto destes? Ele diz: senta todo mundo. Claro, meu bem, a bispa está dizendo, usam a fragilidade das pessoas. Por isso é que quando uma pessoa me ouve, ela nunca mais, mas nunca mais ela aceita a lei na sua vida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, a Deus toda a glória. Então entendemos que o homem sem Jesus está morto, é depravado, que a eleição depende da soberania de Deus. Terceiro, que a graça de Deus é irresistível. Amados, a coisa mais preciosa é que a graça de Deus é irresistível, porque o único e o legítimo evangelho, Bispo Fortes tem razão quando me diz isso, o único e o legítimo evangelho é o da graça de Deus. Pela graça sois salvos, ponto. Isto é o legítimo, o resto é mentira. Quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de, olha aí outra vez a palavra maldita. Por isso é que a cada culto, amado, eu sempre digo: Senhor, ilumina os olhos espirituais do coração, porque esta palavra é como um código, assim como Jesus pregava em parábolas para que os que não fossem da salvação não entendessem, não vissem, não ouvissem, não fossem curados, não fossem salvos. Assim é com os eleitos. Há pouco um irmão veio aqui muito triste, falou assim: eu fui oferecer no Banco do Brasil uma Bíblia a uma pessoa do banco, e ela disse: eu sou contra a Bíblia. Eu falei: amado, não fica triste, porque este é um filho da perdição. A Bíblia é o código. Estás a entender? É o código. Ou seja, quem tropeça na palavra é um filho da perdição. Para nós é favo de mel, é doce a beça. Então diz que a graça é irresistível. Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer. Então não é o homem que diz que abre a porta ou fecha. Imagine você, o irmão Cisporino e o irmão Godofredo e a irmã Cisporina, em casa, tranquilos, bebendo um whiskyzinho, gelinho no dedo, comendo caju, e de repente o Espírito Santo diz: quem sabe ele me dá uma oportunidade. Quer dizer, que reduzem Deus a nada. Por isso é que ele discutia isto com o profeta. Ele diz: você, a quem me comparais? A quem você me compara? Então diz que Deus, segundo o seu querer, então é irresistível.
Amado, quando Deus tem um plano na vida do indivíduo, ele pode estar no fundo de um poço, num tremedal de lama, ele pode estar no deserto, no fundo do mar, onde estiver. Eleito, Deus vai lá e pega. Quarto lugar, a expiação de pecados é limitada aos seus, aqueles que ele escolhe, predestina e salva. Os outros são destinados à perdição. Já estudamos isto aqui, quantos como a areia do mar, né? Provérbios 9, 20 e 25 diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Eu acho uma coisa, é um fenômeno. Quando eu vejo uma pessoa discutir com Deus e argumentar, eu fico, quizás, preocupado, porque o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Roma, sempre foi um lugar muito complicado nas questões religiosas e espirituais. Então, ele diz à igreja: ó Roma, quem és tu para discutir com Deus? Pode o objeto, olha o objeto, somos objetos. Pode o objeto perguntar a quem o fez? Amado, só quem nos fez é que sabe o que é bom e verdadeiro para nos fazer felizes. Quem nos fez foi Deus. Agora, nós temos o direito de dizer: Senhor, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra, outro para desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a... Quer dizer, que nesta terra há vasos de ira que Deus disse são filhos da perdição. Eu não vou discutir com Deus. Ele tem misericórdia de quem quer, salva quem quer, não salva quem Ele que determina. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele foi misericordioso para comigo e quis me salvar. Quebrou a maldição que havia na minha família. Amada, a minha família tinha uma linha de maldição terrível. Minha avó era esposa de um governador na Índia. Nós temos descendência da Índia, de Goa, da mão Indio. Morreu o marido dela, ela foi para Moçambique, casou com o meu avô, tinha uma filhinha, teve 7 filhos, eram apaixonados. Vovô, um homem jovem, bonitão, engenheiro, colonizador de África, de Angola, passou uma corrente d'água, não sei o que, morreu, deixou 7 filhos. Vovó, apaixonada, se esqueceu de 7 filhos, morreu 3 meses depois de paixão. 7 filhos deixados nesta terra. Tive um tio, os meus filhos homens foram para estudar para padre, as mulheres para freira. Tive um tio padre que renegou, casou com uma senhora, a mulher dele em 3 ou 4 meses morreu. Tive uma tia Lídia, que era a esposa de um fazendeiro, vinha com um caminhão carregado de sacos de café, numa ponte de madeira, caíram num rio muito volumoso, foram comidos por jacaré. Meu avô tinha uma riqueza em Minde, numa cidade chamada Minde, perto de Fátima. Pegou fogo, devoraram-lhe tudo. Havia uma maldição. Então Deus predestinou a minha vida, e da minha vida em diante, hoje, amado, toda a minha família é salva. Uns como pelo fogo, outros na graça, não importa. Todo mundo está no barco. Então diz que ele tem vasos de desonra. Depois diz o versículo 23: a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia. Tem vasos de desonra e vasos de misericórdia. Diz que de glória, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, está falando a igreja, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, éramos nós, e amada que não era minha amada, porque povo e amada eram os judeus. Mas Deus disse: eu tenho outras ovelhas. Quinto lugar, está o pensamento de Paulo, a estrutura da igreja. Só os santos podem perseverar. O salvo não se pode perder.
O salvo não sai da presença de Deus, ele está totalmente nas mãos de Deus. João 10, 28 diz: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Portanto, quando a Bíblia diz em Apocalipse que o salvo é aquele que vai perseverar até o fim, e muita gente diz assim: sim, mas se não perseverar até o fim não é salvo. É verdade. E quem é que pode perseverar até o fim? A quem Deus diz: das minhas mãos ninguém arrebata, e jamais perecerão. Então não é a minha capacidade de perseverar, de lutar, carregando a tocha das Olimpíadas. Não. É Deus que diz: Miguel, eu te dei vida eterna, tu nunca perecerás. Portanto, se nunca perecerei, eu vou chegar até o fim, eu vou perseverar. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí vem os armenianistas, os chamados legalistas, e vêm com uns argumentos muito frágeis, e querem que a igreja se submeta. Por exemplo, dizem assim: o homem não é autômato. É bonito ouvir dizer isto, mas onde está na Bíblia? O homem não é robô nas mãos do Senhor. Eu acredito uma coisa: quem diz que o homem não é autômato, não é robô, usa de má fé. Isso é má fé, porque nunca Deus tratou com robôs, Deus nunca tratou com autômatas. Portanto, é má fé dizer: não, porque eu não sou um robô para Deus agora dizer é salvo se eu não quiser ser salvo. A graça é irresistível. O homem pode aceitar ou rejeitar Deus e a Cristo. Isto é um sofisma. Isto não é verdade. É má fé, é sofisma. Que todos podem vir e quem quiser pode vir a Jesus. Isto é erro, é desconhecimento da Bíblia. João 10, 26 diz: vós não credes, não é porque você não quer crer ou quer crer, é porque você não é minha ovelha. É diferente. Vós não credes porque não sois das minhas. Porque quem é das minhas crê. Porque crê por quê? Porque já foi criado para isso. Entende, engenheiro Paulo? Já foi criado para isso. O ouvido já é de ovelha, o tímpano já é ovelino. Ouve a voz de Deus e ponto. Crê, segue. Então, Cristo morreu por todos e salva todos que quiserem. Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Amado, isto é lutar contra a soberania. João 10, 27 a 29 diz: vós não creem, não sois minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu quero que isto lhe dê segurança. Não é para você depois ir para casa e ligar uma estação de rádio e dizer: sexta-feira que vem teremos a meia-noite do jejum para combater o diabo. O diabo já foi combatido na cruz e já perdeu. Aquele que tinha o poder e saber da morte foi derrotado. Então, quando diz que foi Deus que fez, quer dizer o quê? Isto é a verdade. Chama-se soberania de Deus. Nós cremos na segurança da salvação. Nós cremos na salvação eterna do cristão. Porque quem disse isto, das minhas mãos ninguém arrebata, foi Deus. Então, nós cremos que uma vez salvo é salvo mesmo para sempre. Nós cremos que uma vez filho é filho para sempre. E que o homem não tem nenhuma participação na salvação. Filipenses diz: eu estou plenamente certo. Filipenses 1, 6. Que aquele que começou a boa obra, aquele quem é? Jesus. Aquele que começou a boa obra. Não é uma obra ruim, que implode, que desmorona, que o vento quebra, que atira para o chão,
que mata todo mundo na construção. Não, é uma boa obra. E ele disse: olha, eu vou completar. Comecei com a tua vida, vai até o fim. Porque a obra é por graça, diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Viu? Não de obras. Ele começou a boa. Ele diz: eu não quero as tuas obras não servem. São as que eu preparei de antemão, as boas. Então, não de obras, que é aquela obra do jejum, da vigília, do sacrifício. Paguei o preço, veio meu joelho em sangue, eis que fui, eis que. Ele diz: isto aqui é para a glória do homem. E é aí que a coisa começa a complicar, porque o homem quer glória. Vou lhe dizer uma coisa com mão na Bíblia. Esta coisa do ministério pastoral, se o indivíduo não for temente a Deus, ele se mete numa armadilha de Satanás, com glória humana, orgulho, vaidade, porque eu. E nós temos que ter cuidado com isso. O apóstolo da igreja sabe. Olha o que diz o versículo 10: somos feitura dele. Feitura de quem? Por isso é que ninguém pode nos arrebatar dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais as boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha, uma das boas obras que você faz é o culto, é a evangelização, é dar o seu testemunho, é o seu dízimo, é a sua oferta, é a sua responsabilidade. Dizer: não, eu tenho compromisso com a salvação de vidas. Isso é uma boa obra. Então Deus condena em sua palavra que se diga que a salvação é completada pelo homem. Deus faz a parte dele, e agora o homem tem que fazer a dele, 50% para cada um. Isso é chamar Deus de mentiroso. João 19:30 diz: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está, e inclinou a cabeça e rendeu. Está consumado. Está completo, está hecho, it's done, está feito, não tem mais nada a fazer, não tem retoque do homem, não tem o jejum para completar, o batismo nas águas. Paulo disse: eu não fui chamado para batizar. Isso é legalismo, isso é lei, isso é cerimonial, isso não faz. Pastor, então o que lava o homem? A palavra. Vós sois lavados pela palavra. Então a obra está completa, é totalmente de Deus. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, todo o que nele crê não pereça. Não pode perecer, uma vez em Cristo para sempre, mas tem a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, este é o homem. Este é o homem. Se puser uma balança, o ser humano, entre o bem e o mal, ele descamba para o mal, porque é o homem, é a carne do homem. Pastor, então quer dizer que eu estou no lugar certo? Você está no lugar certo. Esta é a doutrina certa para a minha vida. Eu posso descansar no Senhor? Pode descansar. Se eu morrer agora, apóstolo, crendo nestas coisas que o Senhor está ensinando, eu tenho a garantia que vou viver a eternidade? Você tem a garantia que vai viver a eternidade. Eu me recordo uma vez, uma senhora, uma médica em Portugal, me procurou quando fundamos a igreja lá. Ela disse: olha, eu já andei em muitas igrejas e eu fazia uma pergunta aos pastores, ninguém me garantia. Eu quero saber aqui nesta igreja, se eu morrer agora, depois que eu lhe ouvi pregar e aceitei e recebi estas palavras na minha vida e as pratiquei, se eu morrer agora eu vou para a eternidade. Disse: a senhora vai para a eternidade. Ela disse: eu vou ficar aqui. Porque quando eu perguntava aos outros, eles diziam: olha, até aqui nos ajudou o Senhor.
daqui para frente, sabe como é que é, né? O Satanás, ele diz: das minhas mãos eu vim para que vivam eternamente. Então, nós te damos a garantia à luz da Bíblia Sagrada. E hoje você não ama mais as trevas como amava, você ama a luz. Nós somos da luz, amamos a luz. Então, a soberania de Deus foi esquecida. E hoje, quando se prega a soberania de Deus, isto ofende o orgulho e a soberba do homem. Há um pastor que no outro dia entrou na nossa página, dizendo, lá da África, falou assim: eu quero um debate com o apóstolo Miguel Ângelo. Você já perdeu, meu amado. Se você vem com mentira, você já perdeu. Aliás, eu não debato com pessoas que são contra Deus. Procura outro. Posso lhe indicar alguns, tem muitos. Eu amo a luz. Eu não toco em Deus, nem na glória do Senhor. Eu não fico aqui vendo onde é que Deus pode ter errado. Tem um versículo aqui, eu não vou. Mesmo se alguma coisa está errada na Bíblia Sagrada, para mim está certo. Mas como a palavra é perfeita, não há erros. Porque o que ofende mais a Deus, sabe o que é? Esse senso de igualdade que o homem quer ter com Deus. Isto ofende a beça. Amado, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Não ofenda a Deus querendo, não, porque o alter ego de Jesus é o Espírito. O Espírito é um gentleman. Ele primeiro bate 3 vezes, toque, 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 toque. Aí a cisporina vai no olho mágico e diz ao Godofredo: é o Espírito Santo. Diz a ele que eu estou ocupado. Ela vai falar debaixo da porta: ele está ocupado. Então eu vou para a vizinha. Toque, toque, toque. Aí vem a vizinha, acabou de acordar, 5 da manhã, olho cheio de remela. É o Espírito Santo. Manda. Aí ele vai numa outra. Toque, toque, toque. É o Espírito Santo. Entra, senta, come conosco o cafezinho. Eu quis muito, fui eu que desejei, fui eu que abri a porta. Esse senso de igualdade não serve. Diz em Mateus 1:21 que ela dará à luz um filho, porás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo, o seu povo. Ele não diz salvará filho do diabo, capeta. Ele salvará os seus eleitos. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Pastor, mas é todos ou não são todos? Todos os seus. Todos os seus. Não é todos. Se Deus quisesse salvar todos, não precisaria igreja, não precisaria dízimo, não precisaria pregação. Ele salvaria todos. Todos do seu povo, as suas ovelhas, os que ouvem. João 10:3 assim diz: para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Quando Deus me chamou, Ele não disse assim: eu estou chamando esse moço que está aqui neste hospital, mas olha, como é que ele se chama? É Fernando? Não é Fernando. Antônio? Não. Joaquim? Não. Manuel? Francisco? Não. Ele diz: ô anjo, vem dar uma ajuda aí, cara, abre o iPad. Como é que se chama esse garoto que está aqui todo quebrado? E o anjo diz: sei lá, não conheço. Como é que eu vou chamar? Ele chegou e disse: Miguel Ângelo. Versículo número 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ou seja, nenhum salvo pode se perder, vai adiante. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Então, eu estou
educando para você se habituar a ouvir esta voz, a voz de Deus. Eu tenho uma experiência muito interessante. Um dia eu estava perdido em Saquarema. Eu tinha ido à casa dos meus compadres, os pais do bispo Sérgio, meus compadres amados e padrinhos, e saímos de noite, eu e minha esposa, lá no meio e nos perdemos. E de noite não havia luz, não havia nada. Nani, como é que nós vamos sair aqui do mato? Não sei nem que eu estou. E eu vi uma luz lá embaixo, e fomos seguindo. Era uma lojinha pequenininha, escura, tinha uma luzinha de 10 velas. Eu parei o carro e falei: boa noite, como é que se vai para o rio? E no meio daquela escuridão sai um homem de barba e fala assim: apóstolo Miguel Ângelo. Gente, eu quase tive um infarto. Era um barbudo estranho assim. Quando ele disse: apóstolo, eu falei: mas como é que o senhor me conhece? Eu conheço a tua voz há muitos anos, eu te ouço todos os dias da 93. Aí eu parei de tremer, eu disse: então como é que você vai para o rio? Ele disse: é por lá. Eu saí voado. Meti-lhe uma segunda, uma terceira, uma quarta, só parei no Rio de Janeiro. Quem é ovelha, ouve. Então o evangelho tem que ser pregado, para que os eleitos ouçam e se reconciliem. Olha só, Atos 17, 30 e 31 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora notifica aos homens que todos quem? As ovelhas, aqueles pelos quais ele morreu. 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Este todos é todo mundo realmente, mas os todos que ele determina são os eleitos de Deus. Então todo homem sem Cristo é pecador, não tem mérito, só pode ser salvo por graça. Romanos 11,6 diz: se é por graça, não é por obras, pelo contrário, a graça já não é graça. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória. Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, você está entendendo? Mas o Senhor, aí vem a soberania. O Senhor fez cair sobre ele iniquidade toda. O Senhor. Então o homem é pecador e impossibilitado de salvar-se a si mesmo. Romanos 8,7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o homem é salvo e recebe vida eterna, e nunca mais pode se afastar de Deus. Nunca. Não existe desviado de Deus. Há desviado da igreja, desviado da doutrina, desviado da comunhão, mas de Deus não. Romanos 8,38 diz: eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Essa criatura que está aqui são os pregadores. Muitos deles estão assistindo agora para depois me malharem no Facebook. Você pensa que está lutando comigo? Diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Se nada é nada. Como é que pode haver? Porque aquele irmão se desviou de Deus. Não, desviou da igreja, desviou da doutrina. Agora, já lhe expliquei. Quem é de Deus, amado, e salvo, não se desvia. Das minhas mãos, ninguém. Agora, o legalismo tem levado as pessoas a acreditarem em miséria. Por isso é que 1 Coríntios 1,21 diz: 1 Coríntios 1,21, visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus só salva o que crê na pregação. Pode ser no último minuto de vida, dentro de um CTI ou durante a vida. Deus tem um plano perfeito. Agora, por que as pessoas não creem nisso, no legalismo? Eu creio que isto é ferir interesses
inconfessáveis dos legalistas. Quando a pessoa tem dúvidas a respeito do que Deus diz, isto fere interesses inconfessáveis. O que está por trás de um coração que lê esta palavra e diz: eu não acredito? Isto é inconfessável. Salvação é um ato da soberania de Deus, é um ato da sua vontade, é um ato total de Deus, não do homem. Quando o homem recebe a Cristo, ele se torna nova criatura, porque Deus o faz. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, todas se fazem novas. Quem está em Cristo tem que abandonar o mundo. Ah, bispo lembrou, se você quer ser um amigo de Deus, você não pode amar o mundo. Eu vou dizer mais: você que abandonou a obra de Deus, pastor, eu estou aqui em casa, o senhor vem brigar comigo? Não é o apóstolo que está brigando contigo, é o Espírito Santo que está instando com você. Você agora é assim, pediu uma casa a Deus, Deus te deu a casa, você não vem mais à igreja. Ah, porque eu quero ter uma casa de final de semana, Deus te dá uma casa de final de semana, você abandona Deus. Senhor, eu quero ter um carro, Deus deu um carro, agora você esquece Deus, fica em casa. Você está se enganando. Você está se enganando. Então o legalismo tem levado a um falso ensino. Legalismo não tem doutrina. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção e educação. Veja, é isto que eu sou, um educador. Depois ele diz: a fim de que o homem que foi ensinado, inspirado, corrigido, educado, seja perfeito, o homem de Deus, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso Paulo diz, vamos lá, temos 10 minutos, 1 Timóteo 1,3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não pode outra doutrina. 4,7: nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede do coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, de uma fé boa, sem hipocrisia, perderam-se porque não eram salvos, numa loucosidade frívola, em pensamentos de loucura. Depois diz, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não sabem, porque isto é por revelação. Já não lhe falei aqui várias vezes, eu estava ouvindo, quando eu tinha paciência de ouvir alguns pregadores que eu achava que poderiam ser salvos, estava então um grupo de missionários falando numa rádio, gastando dinheiro do povo e falando: missionário, o que é que nós vamos distribuir sexta-feira? Pimenta do reino. Mas isso é bíblico? Perguntava o outro. O senhor que é um profundo conhecedor da teologia, profundo conhecedor, me diga, pimenta do reino é bíblico? E ele disse: olha, realmente pimenta não está na Bíblia, mas reino está. Se é pimenta do reino, é bíblico. E o outro diz: oh, mistério. Oh, terra, oh, mistério. Vê a última revelação, pimenta do reino. Então Paulo diz em 1 Timóteo 6,3, diz: se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras de Cristo, segundo o ensino da piedade, da Eusébia, da graça, se não entende, é infatuado, tem mania de questões, contendas de palavra, nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, que a graça é para pecar. Então nós devemos ter uma fixação com a doutrina da graça, da eleição, da predestinação.
Pastor, o senhor tem 5 minutos, o senhor falou que ia bater na questão da predestinação. Eu vou lhe mostrar. Romanos 8, 29 e 30, já lemos. 30, aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Efésios 1, 11, nele digo, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele. Então a predestinação é a única revelação que quebra a rocha do fariseísmo, quebra toda a altivez, quebra todo o engodo travestido de cristianismo. Não é, bispo? Todo o engodo que hoje você vê, que não tem nada a ver com o cristianismo, só a doutrina da predestinação é que quebra. Então nós vivemos a verdade sem retirar nem acrescentar nada ao que Deus diz e faz. A Bíblia é única e a maior autoridade da nossa fé. A Bíblia é a autoridade revelada pela palavra predestinada de sabedoria. E eu vou lhe dizer nestes 5 minutos finais, eu tenho muito temor e muito respeito pela palavra. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Sou grato a Ele, pois Ele nos amou tanto, que éramos cegos pecadores. Nós entendemos que não vamos viver um primarismo paradoxal, ímpar, de dizer, não, eu sou, não vamos viver isso. Rejeitamos totalmente a ideia de que fomos salvos por mérito pessoal. Fomos pecadores, cedíamos ao pecado, éramos filhos do pecado, não tínhamos razão para nada, mas fomos salvos pela soberania de Deus, o único Deus, o amoroso Deus, Ele que pagou pelos nossos pecados. Não merecíamos a salvação, nossa natureza é pecaminosa. Jesus nos amou, sofreu por nós, enquanto éramos pecadores. Ele providenciou o meio e a maneira de nos salvar. Toda ingerência humana na salvação é absolutamente inócua e inútil. E muita gente tem caído na armadilha de irem além das Escrituras. Vão com a razão humana, criticam as ações de Deus, violam os ensinos bíblicos, não vivem a verdade do Evangelho. Então eu termino com 1 Coríntios 15, 9 e 10. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, amado, eu termino dizendo, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida nas mãos do Pai, aquele que é justo, que é gracioso, que é compassivo, que é misericordioso. Ele tem um plano perfeito. Deus te chamou para ser cabeça nesta terra. E eu termino pela 3ª vez com a palavra de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Ele disse, só quem criou o homem pode fazê-lo feliz e completo. Só Jesus tem a capacidade de te tornar uma pessoa salva, sadia e feliz. Assim seja, assim disse o Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ensino, prato cheio de comida sólida. Nós não nos alimentamos de leite. Por isso, Senhor, com muita alegria, todos nós recebemos a palavra, já foi semeada, já está a germinar, já está a dar frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, porque nós recebemos a palavra para praticar, em nome de Jesus Cristo.
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos todos ficar de pé. Se você quiser dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, faça-o de livre vontade, sempre com alegria. Ele é digno, Ele é digno. Bispo Primaz vai impetrar a bênção final. Glória a Jesus. Levante suas mãos, uma atitude de gratidão. Obrigada, Senhor, por mais essa inspiração do Teu Espírito, com esse conhecimento maravilhoso, Senhor. Obrigada porque fomos salvos pela Tua graça, Senhor, pela Tua soberania. Pai amado e bendito, dá ordens aos Teus anjos que leve o Teu povo em paz. Leva-nos, guarda-nos de todos os males, Senhor. Livra-nos por onde quer que passemos, Pai, porque nós cremos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos conduzirão todos os dias. Saia daqui feliz, porque Deus lhe escolheu para ser filho dele. Graça e paz. Um bom domingo. Aleluias. Boa tarde a todos, semana vitoriosa, graça e paz. Abraço alguns irmãos da igreja. É na igreja que a irmandade cresce no nosso coração.